A graça de Jesus e o amor de Maria Imaculada seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amados irmãos, nesta semana a Santa Igreja celebra duas datas importantes: o Dia de Fiéis Defuntos e o Dia de Todos os Santos. O Dia de Finados, ele sempre foi marcado, por visitas aos cemitérios, onde os parentes, os amigos acendem velas, enfeitam os jazigos com flores. É um dia de lembranças, um dia de saudades e também um dia de tristeza. A perda de um ente querido, sem dúvidas, é um dos momentos mais difíceis da vida de qualquer ser humano. Quando eu era pastor protestante, eu sempre fui um pastor muito dedicado e também devotado para com o rebanho que estava sob a minha responsabilidade. Eu procurava então sempre atender com mais cuidado os membros da igreja que moravam no interior dos municípios, porque eram pessoas que muitas vezes não tinham nem condições de ir até a cidade para participar de um culto na igreja matriz. Então muitas vezes eu fiz cultos ao ar livre, em frente das casas, ou até nas casas desses membros. E eu tive a experiência de ver grandes famílias que estavam unidos a um tronco que mantinha a árvore saudável. E como aquele tronco, que mantém os galhos unidos, assim também essas pessoas eram a motivação para os encontros familiares e muitas vezes essas pessoas se mantinham essa coesão familiar devido a essas pessoas. Mas, morrendo essas pessoas, eu vi muitas vezes famílias inteiras se dispersarem. Nesses casos, a dor é redobrada. E também tive a oportunidade de fazer dezenas de exéquias, sepultamentos, onde a família só se reunia nessas ocasiões. Enquanto a pessoa está viva, a gente nunca tem tempo de fazer uma visita. Mas depois que a pessoa morre, os parentes vêm de longe. Quantas vezes eu tive que atrasar horas a celebração fúnebre para esperar um parente que estava vindo, que estava viajando para o funeral. A gente precisa, meus irmãos, nos encontrar enquanto estamos vivos. De que adianta tanto esforço depois que a pessoa já está morta? Ela não vai poder te abraçar. Não vai poder sentir o aroma delicado das flores que você vai levar. Ela não poderá mais tomar um café com você, ou aqui no sul, a gente diz não vai mais poder tomar um saboroso chimarrão. Precisamos estar presentes enquanto os nossos entes queridos estão vivos. Muitas vezes eu me coloquei ao lado do caixão para pregar o sermão de consolação da família, e eu ouvia as lamentações dos parentes, dos amigos, naquela incógnita de perguntar: por quê, meu Deus, por quê? Depois do sermão e da oração era a hora de se despedir do corpo e fechar a tampa do caixão, e nesse momento então o desespero parecia tomar conta dos parentes e dos amigos. Nesses momentos, meus irmãos, as palavras não são suficientes para aliviar a dor. As palavras não são suficientes para que tragam algum conforto ou que traga algum alento. As despedidas entre pessoas que se amam mutuamente são as mais difíceis e as mais traumáticas. O que resta são as boas memórias, as boas lembranças dos momentos vividos com aquela pessoa. Mas a dor do luto nunca passa. Minha querida mãe partiu desse mundo com 61 anos de idade, através de um câncer muito agressivo. Apesar de saber do estado extremamente grave em que ela se encontrava, o choque da notícia do seu falecimento teve o mesmo impacto. Todos os dias eu lembro dela. Então, com o tempo, a gente vai acomodando a dor do luto, a dor da perda, para que doa menos, com menor intensidade. Mas você nunca mais será a mesma pessoa. É um tipo de felicidade diferente daquela que a gente tinha antes de perder.
Quando você está em um lugar agradável, uma viagem de férias, uma festa, você imagina como seria bom se aquela pessoa estivesse ali com você. E aquela felicidade, aquela alegria, é uma felicidade e uma alegria diferente, melancólica. Você apenas vai se acostumando com a ausência daquela pessoa. Mas a dor do luto, nós a carregamos até o fim da nossa vida. São Paulo apóstolo nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, São Paulo apóstolo nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Queridos, que meditando com essas palavras, você possa ter um dia abençoado, com a intercessão da nossa Santa Mãe Celestial, que você tenha um dia repleto de bênçãos e vitórias de Deus, é o desejo do meu coração. Deus abençoe você e toda a sua família.